Olá a todos, vamos começar aí mais uma videoaula aí. Duas últimas aulas que eu postei, a gente discutiu um pouco mais aí sobre os conceitos da geografia que estão intrinsecamente ligados aí à biogeografia, né? Dentre estes conceitos, eu deixei duas aulas para vocês, os dois mais importantes na minha concepção, que é o conceito de natureza, né? E também as discussões sobre paisagens, né? Depois que a gente discutiu aí a natureza, a paisagem, você já tem essas noções sobre esses conceitos, a gente vai discutir um pouco sobre a distribuição espacial das espécies, né? Que é o que rege a nossa disciplina de biogeografia, tentando entender aí a organização das paisagens a partir da organização e distribuição das espécies vivas que compõem essa paisagem, ok? Nas primeiras aulas eu mostrei para vocês quanto a biogeografia ela se refere aos seres vivos como um dos seus objetos principais, mas a ideia principal da biogeografia é compreender então os processos múltiplos, né, da dispersão dos seres vivos e os fatores primordiais da distribuição das espécies no planeta ou nos territórios, né? Quando você começa a entender essa distribuição dos seres vivos nos territórios, você vai entender que a formação das paisagens depende também da distribuição dessas espécies, sobretudo as espécies vegetais que, ao nosso olhar, olhar do geógrafo, é a primeira manifestação das mudanças da paisagem, né? Então eu gosto muito dessa sequência de imagens que tem aqui para vocês, que é uma foto panorâmica de uma floresta densa, onde quando você faz essa primeira análise, você tem uma vegetação praticamente homogênea, uma paisagem sem muitas mudanças e irregularidades, mas quando você dá um zoom nessa imagem, você pode entender que essa imagem é composta por seres vivos de diferentes formações, diferentes fisionomias, diferentes morfologias. Ou seja, são diferentes indivíduos e espécies que compõem esse mosaico. Quando você aumenta o zoom, você consegue ainda entender a maior complexidade, ou seja, entender as paisagens pelo viés da biogeografia é entender esse mosaico, como os elementos estão localizados, articulados e fazendo dinâmicas entre si para que essas paisagens existam. Mas o viés da biogeografia é a partir dos seres vivos, né? E como esses seres vivos também vão se relacionar com os seres não vivos para se adaptar a esses lugares e dispersando, buscando novos territórios, se adaptar também em novos lugares, tá? Esse é o viés principal da biogeografia. Desse modo, a gente passa então a analisar o conceito de distribuição das espécies, né? Na biogeografia existem três tipos principais de distribuição das espécies, ok? Essa distribuição das espécies na biogeografia pode ser a distribuição geográfica. Essa distribuição geográfica ela tem caráter espacial, zonal, né? Ou seja, quais espécies estão localizadas na zona X e por que elas estão localizadas na zona X. Quais espécies estão localizadas na zona Y e por que estão localizadas na zona Y. Geralmente, essa escala é uma escala de pequeno detalhe, ou seja, uma escala global, onde você tem, por exemplo, as zonas climáticas globais, mostrando que na zona tropical apenas as espécies que podem se adaptar àquelas características de calor, de umidade, podem ficar naqueles lugares. Quem não consegue sobreviver a essas características da zona tropical vão ficar nas outras zonas, subtropical, polar. Então, a partir dessa ideia de zonas,
delimitadas por alguma das características principais, você tem então uma distribuição de espécies, né? E essas espécies estão se adaptando. Elas podem até migrar para outras zonas, mas elas precisam se readaptar às características dessa outra zona. Okay? A gente tem também a distribuição ecológica, e essa distribuição ecológica tem a ver também com uma característica mais local, né? É mais específica, é de uma escala de detalhe. Então, na geografia, a gente também usa a distribuição ecológica como uma repartição da distribuição geográfica. Então, por exemplo, eu posso compreender as mudanças de paisagem da margem de um rio para uma localidade mais distante para o rio, quando você sai do vale do rio e passa para a parte mais alta hidrográfica. É uma distribuição geográfica, mas de caráter ecológico. Tá? Então, na biogeografia você pode ter uma distribuição geográfica, mas de caráter ecológico. No entanto, a distribuição ecológica ela é mais interativa com o meio. Ela é explicada mais por 1, 2, 3 ou vários elementos do meio interagindo com uma espécie. Então, ela é muito mais local do que zonal. Okay? E temos também a distribuição geológica. A distribuição geológica ela é temporal. É como as espécies estiveram no território ou na superfície há alguns milhares de anos atrás e o que aconteceu para que elas não estivessem mais há algumas centenas de anos ou no agora. Tá? Então, essa mudança de paisagem ao longo do tempo também tem a ver com as espécies que não sobreviveram a essas mudanças de tempo, né? E a distribuição geológica vai justamente repensar as espécies que sobreviveram em cenários passados. Então, a distribuição geográfica ela pensa sempre nessa possibilidade do deslocamento do indivíduo. O que o indivíduo precisa fazer para buscar novos territórios? E todo indivíduo busca isso, porque uma espécie ela só vai ser segura e garantir a existência dessa espécie por várias gerações se ela ocupar novos territórios. E como que ela tem que fazer para ocupar novos territórios? Se reproduzindo, e a partir do momento que ela se reproduz, os indivíduos vão cada vez mais ocupando territórios circunvizinhos ou talvez territórios distantes, mas formando novos territórios para esses indivíduos dessa mesma espécie. E isso garante que essa espécie não seja frágil, né? Que ela tenha muitos indivíduos e possa se perpetuar ao longo do tempo. Tá? Uma das principais maneiras de buscar novos territórios na distribuição geográfica é o que nós vamos chamar de dispersão. A gente vai ver especificamente o que é uma dispersão. Mas a dispersão, que é a busca por novos territórios, ela pode ser feita tanto na zoologia, zoogeografia, que é pelos animais, né, da fauna, quanto na fitogeografia, que é pelas espécies vegetais, né, da fitogeografia, as espécies vegetais da flora. Né? Assim, a ideia da dispersão ela parte sempre de um centro de dispersão, que é um local com a característica ideal para que essa espécie se mantenha. Né? A partir desse local, ela consegue sobreviver e ter os seus elementos e dinâmicas básicas para a sua espécie, que é segurança, integridade física, segurança alimentar e a reprodução. Ela tem tudo que a espécie, que os indivíduos daquela espécie precisam para sobreviver. Aquele local é o ideal para a sobrevivência dela. Mas a partir desse local, com vários indivíduos nascendo e refazendo o processo de reprodução, ele parte em busca de novos territórios. Então, o centro de dispersão é o local ideal para aquela espécie. É o coração do território daquela espécie e a partir daí ele vai buscar novos territórios. Essa busca pelos novos territórios é feita por deslocamento. Esse deslocamento pode ser ativo,
é quando os indivíduos da espécie têm autonomia para se deslocar, ou pode ser passivo, quando os indivíduos da espécie não têm autonomia para se deslocar e outros fatores precisam levá-lo ao deslocamento. Tá? Então, o deslocamento ativo é autônomo e o deslocamento passivo não é autônomo. Ele é dependente de outros fatores para acontecer. Nós temos os exemplos aqui das migrações da difusão para o deslocamento ativo e da foresia e polinização para o deslocamento passivo, que nós vamos ver a partir de agora. Tá? A dispersão, como eu estou falando para vocês, é essa capacidade do organismo de deslocar para longas distâncias, né? Afastar-se do seu centro de origem, ou seja, ampliar o seu território de existência. Esse centro de dispersão, ele pode confinar uma espécie no lugar, porque em volta dele não tem mais possibilidade desse indivíduo se deslocar, né? Eu dou o exemplo das araucárias, que elas são muito localizadas no sul do Brasil, justamente porque ela precisa de características ideais de relevo, solo e clima, que só naquela região elas conseguem. Então, dificilmente você vai ver as araucárias em outros territórios e regiões brasileiras que não no sul do país, a não ser que foi introduzida pelo homem e buscando adaptações artificiais para que ela consiga se instalar. E a caatinga, que é muito específica, então tem espécies que são nitidamente da área core da caatinga e não consegue se deslocar, né? E algumas outras espécies, como cactos, que tem a área core lá na caatinga brasileira, mas pelo cerrado nosso, que tem uma característica de clima transicional entre momentos muito secos, o cactus ou as cactáceas conseguem se deslocar e sobreviver no território dos cerrados, né? Portanto, ele consegue fazer o seu processo de dispersão, saindo da sua área de origem, buscando novos territórios, diferente de algumas espécies muito características da caatinga que não consegue sair da região porque ela precisa do mínimo de água para sobreviver, e lá ela consegue ter essa ausência de água, né? Na sua maioria são as chamadas xerófitas, são aquelas plantas que armazenam água para sobreviver em um período muito grande de seca, então ela não precisa estar em ambientes muito úmidos. Tá? A migração, que é um processo de deslocamento ativo, é um movimento coletivo das espécies buscando novos territórios. Essa migração só existe se tiver um retorno ao centro de origem, né? Ou seja, ele só saiu do centro de origem porque por algum motivo o seu centro de origem apresentou problemas para suportar a quantidade de indivíduos. Esses problemas podem ser escassez de alimentos, pode ser necessidades reprodutivas que naquele ambiente não tem, então ele vai partir para um ambiente mais distante onde ele tem momentaneamente essas condições, ele vai garantir a sua alimentação, às vezes garantir a sua reprodução e retornar para o centro de origem, garantindo assim a sua existência e segurança. Tá? Um dos mais famosos, né, é a migração na África, né? Então, vou pôr um vídeo para vocês para assistir um pouco dessa migração aí na África, o quanto esses animais precisam passar por necessidades extremas, barreiras e limitações e várias etapas de dificuldades para chegar no seu centro de deslocamento, né? E depois retornar todos os anos para o seu centro de origem. Confira no vídeo. A grande migração é de cerca de 1,4 milhão de gnus e 450 mil zebras.
Eles caminham num grande círculo durante o ano. O lugar ideal para vê-los é numa zaimara. O capim fica intacto uns 9 meses. Quando os gnus chegam, começam a comer e sempre acham que o capim do outro lado é melhor. Então atravessam o rio. Os crocodilos do rio Mara contam com esta migração anual para o seu banquete anual. Masai Mara, Quênia. E, pela média de gnus azuis devorados, é de fato um banquete. E os crocodilos conseguem digerir cascos, chifres, pele, osso, tudo. É emocionante ver esses crocodilos, porque o comportamento deles depende da época em que você vai ao rio Mara. Quando os gnus começam a chegar em junho ou julho, os crocodilos estão com muita fome e caçam os gnus. Os crocodilos podem ter esperado 9 meses pela chegada dos gnus. Então é um frenesi alimentar, pois eles tentam aproveitar esta fonte de alimento. Os crocodilos têm a capacidade, com narinas e olhos voltados para cima, de submergir o corpo inteiro antes que sua presa possa vê-los. No rio Mara, estes animais não vêm beber água. Eles têm de cruzar o rio para chegar ao pasto, e isso os deixa tremendamente vulneráveis. Daí a taxa de sucesso tão alta dos crocodilos. O crocodilo do Nilo tem uma armadura excepcional. Quando caçam presas como zebras e gnus azuis, que podem chifrar e dar coices, esse tipo de ferimento por cascos e chifres pode ser fatal a leões. Crocodilos raramente se ferem. Então, para o crocodilo atacar uma espécie que fica vulnerável na água e incapaz de se defender, é uma proeza fácil. Em vista disso, é interessante que muitos gnus azuis escapem ao cruzar o rio cheio de crocodilos. O que costuma acontecer é que eles despencam do barranco e, infelizmente, muitos quebram as patas e viram alvo fácil para os crocodilos. Isso é muito importante para o ciclo da vida na África, porque precisamos da morte para os genes fortes prosseguirem e os fracos se tornarem fontes de comida para a próxima geração. Então, no vídeo você conseguiu perceber que o processo de migração não é muito fácil, né, para as espécies, mas ela é necessária, por isso que ele se dispõe a fazer esse determinado tipo de dinâmica, né? Mas é ela que garante a essa espécie a sua reprodução e a sua sobrevivência. Isso acontece também com cardumes de peixes, com aves migratórias, né, e com muitas outras espécies. Já a difusão, ela é um tipo de deslocamento que acontece lentamente, né, muito mais lenta, e de maneira aonde a dispersão vai atingindo sempre novos territórios e aumentando a área de existência de uma espécie, né? Eu vou dar um exemplo, no Pantanal, os sistemas de inundação vão fazer com que áreas de campos, que é essa área que você está vendo aqui toda inundada, elas se transformam no período das inundações como grandes rios, que são chamados de vazantes, né? Que faz com que a água das inundações venha ocupando essas áreas, mas essa água nunca está sozinha. Ela traz consigo sementes, flores, frutos que vão espalhar as espécies vegetais ao longo desses caminhos, né? Então, no primeiro ano que isso acontece, pode não acontecer germinação. No segundo também não, mas lá no terceiro pode ser que aconteça germinação de um indivíduo de uma determinada espécie e essa espécie consiga se adaptar. Portanto, a formação do Pantanal ela ainda é muito considerada muito recente, justamente porque essas espécies estão cada vez mais buscando novos territórios e organizando a paisagem do Pantanal, tendo como veículo principal de difusão a água.
o movimento superficial das águas que carregam frutos, flores e sementes e faz com que as gerações de indivíduos de uma mesma espécie vão ocupando novos territórios. Então isso é gradual e isso é muito lento, né, porque é a natureza que faz. No entanto, esse processo de difusão ele pode ser um pouco mais rápido e muito mais complexo na natureza se ele for vindo por uma intervenção humana, né? Então nós temos, por exemplo, a dispersão de uma espécie de mexilhão, que é o mexilhão dourado, né, no Brasil, atingindo inclusive o Mato Grosso do Sul em 2012. Esse mexilhão ele é um tipo de crustáceo que vive nos oceanos e ele consegue se instalar em instrumentos de navegação, né? Nos barcos, nos navios, ele consegue ir se instalando e esses navios se tornaram então veículos de dispersão dessa espécie que, a partir aqui do porto de Buenos Aires e também no Uruguai, que é onde tem as principais rotas de navegação, trouxeram um acúmulo desses mexilhões que aproveitaram o deslocamento que o Brasil tem por vias hídricas e se instalaram também nos rios brasileiros. De uma forma tão rápida que nós tivemos vários problemas aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, na usina hidrelétrica aqui do Jupiá. Uma vez que eles tomaram com tanta proporção esses territórios que quando chegou nas áreas de usina eles começaram a se instalar nos instrumentos, nas turbinas, nas hélices das turbinas, em vários outras peças que regem a dinâmica de uma usina hidrelétrica. E aí o processo de limpeza desses mexilhões dourados para deixar com que o funcionamento não seja interrompido trouxe um prejuízo grande para essas empresas, né? Então essa velocidade dessa dispersão de uma espécie só ocorreu porque o homem contribuiu com isso, né? Porque de forma natural ela poderia não acontecer ou se acontecesse seria muito mais lento, tá? As formas passivas mais comumente vistas na natureza de dispersão das espécies é, por exemplo, a foresia, que é quando uma espécie utiliza-se de outra espécie ou depende de outra espécie para poder se deslocar. Então, as espécies, por exemplo, vegetais, elas são, em sua maior parte, dependentes da foresia. Ela precisa que um animal, principalmente os pássaros, busquem as suas sementes como alimentação e leve as suas sementes, geralmente dentro do organismo, para poder disseminar depois essas sementes por meio da evacuação biológica em outros lugares, tá? Outro meio de fazer a foresia, mas carregando apenas o pólen, é chamado de polinização. Ele é dependente de outro indivíduo para fazer o processo de dispersão e esse indivíduo, que é o colaborador, ele usa o pólen, que fica muitas vezes preso no corpo desse indivíduo colaborador, e leva esse pólen para outras flores, fazendo com que o processo de reprodução aconteça e aconteça em outros territórios também, fazendo, portanto, com que essa espécie seja disseminada. Então, isso quer dizer então que as espécies vegetais elas só fazem a disseminação, a dispersão de forma passiva? Não. Um grande exemplo de dispersão das espécies vegetais de forma ativa são as sementes voadoras, por exemplo. Algumas espécies elas possuem sementes que, ao cair das árvores, ela tem um peso e uma morfologia que permite ser carregada pelo vento e assim fazer o processo de dispersão sem depender de outras espécies. Ou seja, é uma estratégia de dispersão ativa
das espécies vegetais. Tá? Já a distribuição ecológica, como eu falei, ela acontece em determinadas áreas menores e bem delimitadas. Geralmente é o que a gente vai estudar como microecossistemas, né? Dentro de um pequeno ecossistema, como que as espécies podem se organizar? Isso tem muito a ver com os elementos não vivos daquele pequeno lugar que mora aquela espécie. Quando eu falo elementos não vivos, é temperatura, umidade, todos os itens do meio ambiente que são fatores para que as espécies existam naquele lugar. Então eu vou dar um exemplo para vocês dentro do oceano. Dentro do oceano a gente tem, por exemplo, os plânctons, os néctons e os bêntons. Esses nomes são dados a grupos de indivíduos vivos que só existem em determinados estratos do oceano. Por exemplo, os plânctons, que são algumas algas, eles sobrevivem principalmente na parte superficial. Eles são facilmente levados pelas correntes marítimas, pela movimentação da água. Por isso que eles estão principalmente em superfície. Enquanto os néctons são aqueles que sobrevivem entre as partes superficiais e as partes mais profundas. Tá? Então os peixes, por exemplo, em sua maioria são considerados néctons. E os bêntons são aqueles que estão fixos nas profundidades do oceano, como aqueles musgos, né? A vida, principalmente vegetal, que estão fixas nos corais, ou os próprios corais, eles estão fixos na profundidade e são considerados então os bêntons, ou seja, a distribuição é dependente da salinidade. Cada pequeno extrato ou cada extrato entre a superfície e a profundidade, eu tenho uma distribuição ecológica dos indivíduos. Então, isso nós chamamos de distribuição ecológica. E, por fim, a distribuição geológica, que vai nos contar a história das paisagens ou da distribuição da vida na Terra. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa espiral que conta desde a formação da Terra 4,6 bilhões de anos atrás até o aparecimento das primeiras formas primitivas de vida. Essas formas foram evoluindo e trazendo cada vez mais paisagens diferenciadas, com seres diferenciados, até chegar na pontinha desse espiral, aonde aparece o homem. E o homem, por mais que apareceu na pontinha desse espiral, já no Cenozoico, né, no Quaternário, ele já é o responsável por grandes mudanças nas distribuições das demais espécies, justamente porque o homem chegou e ele teve a facilidade de se distribuir por quase todo o território global. Quem trabalha com a distribuição geológica das espécies é o biogeógrafo que trabalha com paleontologia, por exemplo, né, que trabalha com geologia, que busca marcas deixadas na paisagem que pode reproduzir ou dar pistas sobre quais espécies viveram em cenários passados. Para que as espécies se distribuam, se desloquem, se dispersam, elas precisam se adaptar. E as espécies, elas são influenciadas, de acordo com o Tropmeyer, essa figura vem do livro dele, principalmente pela influência do clima. Né? Então essa figura é importante porque mostra alguns fatores climáticos, correntes marinhas, pressão atmosférica, a distribuição dos continentes, o relevo, a altitude, todos eles são importantíssimos para gerar a vida. Porque de acordo com a latitude, ou com a pressão, ou com o relevo, você vai ter temperaturas diferenciadas em algumas partes do planeta.
você vai ter ventos e chuvas diferenciadas em alguma parte do planeta, ou seja, você vai ter elementos do clima diferenciados em uma parte do planeta. E isso é o que vai reger a vida em várias partes do planeta. E o que rege também a possibilidade de deslocamento e adaptação daqueles que estão buscando novos territórios ou buscando o processo de dispersão. Diz que os fatores do clima são primordiais para os elementos do clima, os quais são fundamentais para a vida, ok? Pensando nisso, a gente entende também que o meio aonde determinadas espécies sobrevivem, né, que nós vamos chamar aí de biótopo, né, esse biótopo que carrega a biocenose, lembra desses conceitos, ele tem uma resistência, ele suporta uma quantidade específica de indivíduos da biocenose, tá? Então, existe uma teoria de que o número de indivíduos da biocenose, de acordo com o passar do tempo, se ele tiver muito acentuado, se ele subir de forma muito grande, muito rápida, ele pode ultrapassar o limite suportado pelo ambiente, tá? E se ele ultrapassar o limite suportado pelo ambiente, ele vai causar um colapso no ambiente. Ou, em geral, a curva de crescimento real dos seres vivos, das espécies ou da biocenose, vai fazer com que a partir do momento que ele ultrapasse o que o ambiente suporta, ele tenha um processo de declínio. Ou seja, ele para de se reproduzir, acontece uma grande quantidade de mortes, e aí você tem uma diminuição das populações porque o ambiente não suportou. Ela vai novamente crescer, não vai suportar e vai reduzir, e assim ela vai garantir que o meio ambiente ainda não entre em colapso, tá? Por isso que na biogeografia entender a distribuição das espécies geográfica, ecológica e geológica, entender o processo de deslocamento, seja ele a dispersão ativa ou passiva, faz com que você entenda então as dinâmicas da paisagem. E a partir do momento que você entende as dinâmicas da paisagem, você consegue também planejar essas paisagens.